Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas no agronegócio. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Carlos Watanabe, que é presidente da Associação de Produtores de Pitaia do Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Agradecendo aí pela oportunidade de falar um pouco sobre a cadeia da pitaia, né, nessa conjuntura de mudanças climáticas. Obrigada. Também recebemos aqui Francisco Maturo, que é diretor da Associação Brasileira do Agronegócio e da rede ILPF. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho aquilo que a gente já viveu e continua vivendo para os nossos telespectadores. Verdade. E o senhor também tem a experiência no poder público, né? Que depois o senhor vai explicar um pouquinho para a gente também. Para começar, eu queria, né, que o Carlos falasse um pouco para a gente sobre essa fruta, né? Que aqui no Brasil chegou, ela, né, tem um valor um pouco mais alto, então não é uma fruta que é comum ali nas casas das pessoas. Mas fala um pouco para a gente dessa produção, o que é essa fruta? Priscila, a pitaia hoje no Brasil é muito conhecida como fruta do dragão, né? É uma fruta, diria assim, até exótica. Hoje a nossa entidade, a Apibras, está indo para o terceiro, para o quarto ano, né? E nós estamos trabalhando para você ter uma ideia, uma dimensão, há menos de 3 anos, na gestão da ministra Tereza Cristina, ela foi reconhecida como fruta no Brasil, né? E agora, em março do ano passado, que nós requisitamos, pleiteamos junto ao Ministério da Agricultura, ela foi considerada uma cultura como minor crops, ou seja, cultura de baixa área de plantio. Hoje é uma fruta que nós temos aproximadamente 5 mil hectares plantados, né? E o que a gente prega, né, é uma fruta, não uma fruta doce, coisa desse tipo, mas uma fruta que faz bem para a saúde. É uma fruta rica em ômega, rico em antioxidante e rico em fibra, né? E quando a gente fala nesses 3 produtos, né, nós estamos falando de prevenção do coração, prevenção anticancerígeno e sistema do trato digestivo, né? Então a fruta, hoje, meu sonho, né, como presidente da Apibras é tornar a pitaia tão conhecida como o açaí. Uhum. Tem o plantio dela, ele é mais complicado, precisa de uma vasta área ou não? É mais simples? Como funciona? Ela se encaixa muito bem, Priscila, para o pequeno produtor. Então hoje nós temos plantio desde o Amapá até a divisa do Rio Grande do Sul. O que vai variar de uma região a outra? A questão de tratos culturais e época de produção. Quando você tem um plantio próximo à região da linha do trópico do Equador, você consegue fazer a produção aí ao longo de 10 meses. Ao passo que quando você vai para o extremo sul, né, o período de produção é menor. Que bacana. Francisco, conta um pouco para a gente desse avanço, né, que nós temos até de frutas aqui há 3 anos apenas, né, um reconhecimento com uma fruta aqui no Brasil, desse avanço que a gente tem e da diversidade também, né? Bem, quando a gente fala de frutas, a gente fala no terceiro maior produtor do mundo. A gente não é o terceiro maior exportador, mas é o terceiro maior produtor. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes que consomem habitualmente frutas, de um modo geral. Quando entra na nossa pitaia, como o Renato falou, quase uma exótica, não é uma exótica para o nosso país, e uma fruta maravilhosa. Claro que ela ainda não está tão popularizada e a gente espera que ela seja, porque a pitaia carrega, além de ser uma belíssima fruta, muito bonita e que compõe uma boa mesa, ainda tem todas as facilidades para a saúde, para trato intestinal, para digestão. Uma verdadeira maravilha, eu gosto muito. Mas o Brasil tem que ser olhado como um todo. Nós temos que olhar também as frutas que se destinam à indústria. O caso da laranja, que predomina o estado de São Paulo, agora migrando um pouco para Minas Gerais, um pouco para o Mato Grosso do Sul, mas é uma produção muito grande, é a maior do mundo. Nós, esse ano aqui, por questão climática, nós estamos produzindo muito menos laranja, menos 80 milhões de caixas, mas ainda assim somos os maiores do mundo.
Segundo maior país competidor nosso é os Estados Unidos, como fruta de indústria, predominantemente na Flórida, onde eles têm 14 milhões de caixas e nós passamos de 200. O ano passado, ano anterior, safra anterior, foram 317 milhões de caixas. Nossa. Então, é uma fruta em grande escala que se destina à indústria, assim como outras. Nós temos goiaba, tanto para mercado como para indústria. Nós temos outras tantas frutas. E aquilo que pouca gente sabe, nós somos um dos maiores produtores de tomate. Tomate para todo mundo é legume, mas não é. Legume, tomate também é uma fruta. Bom, daí até falando dessa questão das mudanças climáticas, né? O Carlos contou para a gente que a produção da pitaia, então, dá para, em qualquer clima, o que muda ali seria a quantidade ou o momento ali da colheita, é isso? Priscila, eu diria assim que você tem condições de produzir, por exemplo, a pitaia, né, mais especificamente, de norte a sul, né, dos dois extremos. Agora, tudo é questão de você trabalhar com tecnologia, né, que vai te levar a uma maior ou menor produtividade. E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de, hoje, uma série de fatores, né? É estudo de material ainda que hoje, infelizmente, nós temos poucas variedades de pitaia hoje registradas no Brasil. Infelizmente, a Embrapa tem 5 materiais hoje batizados, né, nomeados aqui no Brasil. O restante é todo o material que veio através aí pela Costa Rica, pela Ásia, pela Europa, né, que veio se disseminando. E só esclarecendo, né, doutor Francisco, eu acho que assim, a importância da fruta hoje, nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo, tá? E hoje, algumas cadeias estão começando a entender melhor e está começando a partir para exportação de frutas de qualidade, né? Recentemente, o mercado americano foi aberto, por exemplo, para o abacate, né? O Nordeste, por exemplo, ela tem uma grande expertise em produção de melão, de frutas, como manga, que é muito exportado, né? Então, eu diria assim, que o Brasil é um gigante adormecido na fruticultura, que hora que realmente acordar, ele vai se tornar um grande player. Aí quando a gente pensa até na questão das mudanças climáticas, só no Brasil a gente tem vários climas diferentes, né? O Carlos até já explicou para a gente o uso da tecnologia para que tenha uma produção então mais eficaz, levando em consideração tudo isso, toda essa mudança que nós temos então dentro do próprio país. O que a gente tem hoje de impacto, né? Nós estamos aqui no inverno, mas um inverno que não é inverno, né? Um dia ou outro fica frio, mas na maioria do tempo está quente. Qual o impacto disso na produção? Então, das frutas em especial, mas se quiser abrir também para o agronegócio. Bom, primeiro eu deveria dizer para você, nós temos 6 biomas no Brasil, mas também devo complementar dizendo que nós temos 6 biomas conhecidos. Pode ser que ainda a gente tenha alguns outros dentro do bioma amazônico que não são conhecidos. Então, são 6 biomas conhecidos, cada um com a sua característica, e dentro de cada um desses biomas ainda tem características diferentes. O Brasil é um solo predominantemente pobre, nós não temos solos férteis, temos algumas manchas de solos muito bons, algumas regiões que são privilegiadas pela natureza de ter solos melhores. Mas o que predomina no Brasil é solo arenoso, com alto teor de alumínio e necessitando de correção. Correção através de calagem, calcário, isso é o que predomina no Brasil. Quando você fala de fruticultura, o Brasil é também um grande consumidor. E como disse o Renato, exportador sim, de algumas coisas específicas, muito bem preparadas. Esse melão, o melão, nós temos um produtor no Nordeste que produz 1 milhão de melões por dia. E grande parte disso é exportado. A outra parte, mercado interno, porque o Brasil é um grande consumidor. E a gente valoriza muito o mercado interno. Agora, quando você vai exportar, nós estamos falando de uma nova tecnologia, de uma outra tecnologia. São frutas que recebem tratamentos para que ele tenha mais tempo de duração. A gente chama de mais tempo de prateleira, que é necessário que tenha.
Você não suporta viagem de longo curso, suportaria talvez uma viagem de avião, mas uma viagem de longo curso marítima, não. Então, para isso foram desenvolvidas tecnologias importantes para frutas que se destinam à mesa, nunca à indústria, porque aí é uma outra história. A questão que você cita de mudanças climáticas, elas existem, precisa se conversar um pouco melhor com climatologistas, entender bem, e lembrando que nós estamos na transição entre El Niño e o Laninha, quando há uma inversão do fluxo de chuvas. O ano passado nós tivemos uma seca bruta na Amazônia. Isso é um efeito do El Niño, que é um fenômeno que acontece. Agora nós estamos saindo do El Niño e entrando no Laninha. Então essa transição é que causa desequilíbrios como esse. Nós estamos no inverno e nós estamos em manga de camisa. Então isso causa um certo desequilíbrio. Vamos aguardar essa estabilização para ver o que vai acontecer. Rio Grande do Sul foi inundado por um excesso de chuvas, sei lá, mais de 1000 milímetros, altamente concentrado. O estrago que fez é um desastre. Sim. É uma catástrofe para um estado e vai impactar pesadamente na produção brasileira e certamente, por consequência, os preços. O senhor já foi secretário de Agricultura aqui no estado de São Paulo. E como que é também fazer esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio, já que as mudanças climáticas não há um controle disso, né? Pode acontecer como não, um dia pode chover, uma safra pode chover como não, ou chover demais, né, e atrapalhar. Como que é fechar essa conta ou tentar equilibrá-la? Então, talvez eu tenha que começar um pouquinho antes. Eu fui secretário executivo quando o Itamar Borges foi o secretário. Aí, por questão da legislação, ele teve que se retirar e eu assumi a secretaria. E nós trabalhamos com muita força nos nossos institutos de pesquisas, porque aí é que entra forte a pesquisa e a ciência para poder continuar produzindo em que pese as mudanças climáticas que poderão ocorrer ou não. A gente não sabe bem isso. E quem disser que sabe exatamente o que vai acontecer, é melhor jogar na Mega Sena, que talvez tenha um resultado mais assertivo, né? Então, o que nós temos que continuar trabalhando é na pesquisa, na ciência, para desenvolver tecnologias que venham suportar eventuais mudanças climáticas no país. Carlos, só complementando a palavra do Dr. Maturo, há 2 semanas eu estive num evento aí com o secretário Guilherme Piai, né? E quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, é uma coisa que está se implementando, mas ainda a passos lentos. Por exemplo, a irrigação. Hoje no Brasil nós temos pouco mais de 8 milhões de hectares irrigados. Estados Unidos, né, mesmo numa região mais região de transição mais fria, tem mais de 26 milhões de hectares. Então, o nosso potencial, por exemplo, de área para irrigar, nós temos potencial, né, pelo regime hídrico, de irrigar hoje 55 milhões de hectares. Quando a gente fala numa área dessa, então, quando se investe em tecnologia como irrigação, fertirrigação, nós estamos garantindo, principalmente a questão de segurança alimentar, né, porque estamos fugindo da questão climática hoje, que o Dr. Francisco colocou muito bem. Se nós temos hoje condições de oferecer água, a água é vida para a planta. E sendo vida, a planta vai produzir mais, vai responder mais. Então são situações que hoje eu vejo que a política do governo estadual está caminhando muito bem para isso, investindo em políticas de irrigação, investindo em tecnologia. Dr. Francisco, ele faz parte da Rede Viva, Rede Instituto Lavoura Pecuária, né? São tecnologias hoje que a pesquisa brasileira tem gerado e isso tem proporcionado uma melhor produtividade para o gado, para as lavouras, tá? E é isso que a gente tem que buscar. O uso, por exemplo, de micro-organismos eficientes, né? Bactéria que está presente no nosso solo, a Embrapa mapeou tudo.
E hoje grandes empresas multinacionais estão correndo atrás para produzir esses micro-organismos para ajudar a melhorar a produtividade, tornar essas plantas, inclusive, mais resistentes, tolerantes à seca. Todas essas mudanças, né? O senhor queria falar, inclusive, a questão da água também? Sim. A questão da água, nós temos que utilizar a nossa água. A água não se consome, se usa. O ciclo hidrológico do mundo, desde que ele foi criado, é o mesmo tamanho até hoje. Ninguém consumiu água. Você utilizou a água e depois ela passa pelo ciclo. Para dar um exemplo, talvez que fique claro, por 1 quilo de feijão, passa 25 litros de água durante o seu ciclo. Quando ele chega na nossa panela, ele está com 130 ml de água, um tantinho assim. Essa água entrou, alimentou essa planta, evaporou e voltou para o ciclo hidrológico. Isso é assim que funciona. O que se divide hoje é o que nós temos de água limpa e o que nós temos de água suja. Isso é uma divisão séria. Os rios que cortam o Estado é um problema do Estado com as suas secretarias de meio ambiente e de agricultura. Os rios que dividem um estado de outro estado, são rios de atribuição federal. E aí há uma burocracia extremamente carregada de ideologia. Porque a gente não consome água, a gente utiliza. Toda a água utilizada hoje, claro que tem que ter disciplina, tem que ter regras, tem que ter normas, senão os abusos virão. Isso não é desejável e o agricultor não quer. O agricultor quer produzir e quer preservar. E uma prova disso é que o Brasil é campeão mundial de recolhimento de embalagens vazias de agroquímicos. O Brasil também é campeão mundial de recolhimento de embalagens de cerveja, de refrigerantes, são embalagens de alumínio, por 2 razões muito diferentes. Se recolhe lata de refrigerante, se vende, se faz algum dinheiro, tal. A embalagem de agroquímicos ela é recolhida pelo próprio produtor, que faz a tríplice lavagem e coloca no seu veículo, no seu caminhão, na sua caminhonete e vai levar nos postos de recolhimento do INPEV. Já são mais de 400 unidades no Brasil. Então, o Brasil recolhe e recicla 94%, enquanto Estados Unidos 30%, Alemanha e França, que vivem nos dando lições de moral, não passa de 65%. Então o Brasil produz, o Brasil preserva. Se quiser entrar na área de integração lavoura-pecuária, que dá um capítulo inteiro, a gente entra no segundo momento. Até esse ciclo, então, porque fala da sustentabilidade, né? Quando se faz, então, a indústria produz, mas ela mesma dá destino ao reuso, né, desse material, ou dá o destino mesmo dele do que ele foi utilizado ali, no caso das embalagens, e um produto que é perigoso se ficar ali à deriva, né? Ou nos rios ou no solo, né? Contamina. Sim. Eu concordo com você que, inclusive, o remédio tem o mesmo efeito. Se a gente jogar uma embalagem de remédio ou um remédio que foi descartado por data de vencimento, ele é tão perigoso quanto qualquer agroquímico. Agroquímico é o remédio das plantas, né? E é dessa forma que ele é utilizado. E agricultor nenhum joga fora ou pulveriza em excesso, primeiro porque ele custa caro, segundo que o agricultor tem noção e consciência das coisas. Quanto custa. E só complementando, a agricultura, o agronegócio brasileiro, desde a década de 80, já vem se preparando com relação à questão ambiental, né? Foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas anterior a isso, o agronegócio brasileiro já estava preocupado com a questão de resíduo, de embalagem, e já vinha fazendo toda uma política de recolhimento. Então, eu diria assim, que o agronegócio hoje é uma entidade, devem ser tratados como empresários de céu aberto, né, doutor Latour?
Indústria céu aberto corre todos os riscos da intempérie. Né? Todos os riscos. E vou um pouco mais além. Hoje, quando a gente vê... O Dr. Maturo é um pouco mais maduro do que eu, mas ele pode dizer, quando ele era jovem, quando se falava a área do Cerrado, que era a área imprestável, né? Que não servia. E hoje é o nosso grande celeiro que nós estamos expandindo. E a agricultura que nós estamos praticando lá, acredite, tá? Hoje, estruturando o solo, preparando o solo, ele consegue hoje, tem condições inclusive de armazenar mais água do que muita gente fala, que prega lá, que a agricultura está secando essa região. Muito pelo contrário. Com o aumento de matéria orgânica, estruturando esse solo está se tornando mais fértil e mais apto para fazer essa retenção de água. Uhum. E até a gente vê que o uso tanto da tecnologia quanto das pesquisas, o quanto ela pode impactar, né? Porque antes se falava do Cerrado uma coisa tão... a gente já tinha aquela ideia de que não dá para plantar nada, é seco, não dá para ter cultivo. E o que vocês estão falando é o contrário, quanto mais se produz, ali ele vai se tornando um terreno pronto, né, para a produção. A verdade é que com a tecnologia, com a ciência, com o manejo adequado, nós estamos reconstituindo solos arenosos que eram absolutamente imprestáveis para qualquer produção. O que se faz nós tivemos 3 grandes evoluções, se você me permite dizer. Porque lá atrás, nós fazíamos agricultura no Brasil como os nossos imigrantes aprenderam nos seus países de origem, que são países de clima temperado. E o Brasil, depois a gente descobre que é um país de clima tropical. Como nós fazíamos predominantemente no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil, mais Rio Grande do Sul mesmo, era uma agricultura totalmente de clima temperado. Perfeito. Quando começam as famílias a crescer, a propriedade não cresce, a propriedade é do mesmo tamanho. Aí surge o plantio direto na palha. Isso foi o grande salto que o Brasil deu. O segundo grande salto foi a segunda safra, que alguns ainda teimam em chamar de safrinha. Safrinha não existe mais há muito tempo. Cada 3 sacas de milho produzidas no Brasil, 2 são de segunda safra. Todo o algodão do Brasil, que hoje é o primeiro do mundo, ultrapassou os Estados Unidos esse ano, é o maior do mundo. Nós já exportamos algodão para o mundo todo, inclusive para o Egito. Quando você vai comprar um lençol, alguma coisa de tecido egípcio, aqui é um absurdo o preço. Então, certamente estão fazendo também com o nosso algodão. Todo o algodão do Brasil é de segunda safra. Então, não tem mais safrinha. E a terceira grande evolução é integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta, que vem se sobrepondo a essas tecnologias. Integração lavoura-pecuária-floresta é uma tecnologia da Embrapa, é um projeto da Embrapa que nós, da iniciativa privada, tiramos da gaveta, fizemos uma primeira experiência em 2006 e o negócio começou a dar certo. Os pesquisadores da Embrapa, aí precisava a iniciativa privada prover recursos para que o pesquisador continuasse trabalhando, pudesse viajar, pudesse se hospedar, eventualmente até alguma diária. Aí nós começamos a juntar empresas para formar a rede, a associação Rede LPF que nós dirigimos. Rui Rosa e eu dirigimos essa rede hoje. Aí que nós fomos descobrir o tanto que o Brasil demanda tecnologia. Hoje o sistema tem 18 milhões de hectares já implementados, está se sobrepondo a essas áreas de plantio direto, que faz segunda safra, com integração lavoura-pecuária, dá para fazer 3, dá para fazer 4. Tem um produtor que a gente conhece bem, que faz 5 safras por ano. Então, o cerrado que você se referiu, ele continua existindo. O Brasil é muito grande, mas esse cerrado a gente dizia assim, num passado muito recente, cerrado nem dado, nem herdado, que não produzia nada. De verde lá não produzia nem lagarto. Hoje a gente produz em solos arenosos mais do que o meio oeste americano
norte-americano, que é famoso pela sua qualidade de terras e tudo aquilo que tem lá, que é uma verdadeira maravilha, mas eles têm neve e nós temos insolação o ano todo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar com esse assunto tão interessante. Fica com a gente. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre os impactos das mudanças climáticas no agronegócio. Para conversar sobre esse assunto, recebo aqui nos nossos estúdios Carlos Watanabe, que é presidente da Associação de Produtores de Pitaia do Brasil, e também Francisco Maturo, que é diretor da Associação Brasileira do Agronegócio e também da rede ILPF. Bom, nós terminamos o bloco anterior, o senhor falava... Dr. Francisco, dessa integração lavoura, pecuária e floresta. O que significa isso? O que é na prática? Bom, primeiro é uma sopa de letras, né? Mas foi o nome que o pesquisador deu quando criou o sistema ainda no papel, um projeto, um pesquisador da Embrapa, é uma pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão de Goiás. Então, nós achamos que aquilo poderia dar certo. Nós, da iniciativa privada, escolhemos lá uma propriedade em Goiás, na verdade em Ipameri, Goiás, e fizemos um experimento seguindo a orientação do pesquisador. Plantamos 100 hectares de uma leguminosa, que pode ser soja, pode ser feijão, qualquer leguminosa, mas plantamos soja. Na sequência, tiramos a leguminosa, colocamos uma gramínea. Nesse caso foi o milho. Milho é uma gramínea e plantamos junto o capim. Então, quando você planta o capim junto com o milho vem muito rápido, ele cresce muito rápido e fecha. Já germinou o capim, ou a braquiária, nesse caso. Germinou, mas ela entra numa certa dormência, porque o milho fecha, sombreia. Então fica um plantio mais sombrio. Quando começa a entrar raio solar, que o milho já está secando, começa a germinar, ou melhor, desenvolver o capim que está plantado ali. Aí você colhe o milho, entra com as máquinas, colhe o milho e mais um pouquinho solta, mais uns 30, 40 dias, pode soltar o gado, porque ali já tem um pasto formado e ainda tem alguns grãos de milho, algumas espigas de milho que a máquina não recolheu. Então, vira alimento para o gado. Muito bem. Ele já tem um pasto, aí nós já falamos em 3 culturas. Quando se planta o eucalipto ou outra madeira cuja região tem aptidão para essa ou para aquela madeira, você planta o milho, o eucalipto no sentido leste-oeste, para não sombrear a lavoura e dar a sombra para o gado, que entra no bem-estar animal e é necessário que o gado tenha um sombreamento, alguma sombra para ele ficar. Aí você tem, aí eu falei de 4 safras, né? Tem um gado entrando aqui, e a outra, a 5ª safra, que tem que ser medida como safra, a gente não colhe nem faz dinheiro, mas faz a palhada que fica no solo para a próxima safra de leguminosa e o ciclo começa novamente. Você pega uma fazenda, divide em 4 partes, você faz uma parte, o ano seguinte você faz na outra e vem rodando o ciclo. Então o seu pasto dura 4 anos. Você com isso consegue dobrar o rebanho, triplicar o rebanho, dependendo do estágio. Mas antes de tudo isso é que entra a sistematização. Você vai corrigir as erosões, você vai corrigir os cursos de água, você vai fazer curva de nível para que a água não vá para os cursos da água, para as nascentes. Tudo isso é preservação e aumenta, amplia a preservação dessas áreas. É um sistema que está se propagando pelo país todo e a nossa grande surpresa que a gente achava que era uma coisa que o pecuarista deveria fazer e quem está fazendo isso, na verdade, é o agricultor.
porque o agricultor tem equipamentos, tem máquinas, ou ele está adquirindo máquinas novas, e ele antes de tudo, ele sabe produzir alimentos, que não é uma característica predominante do pecuarista. Então, hoje, pelo que dá para perceber, não dá para ficar, então, focado em uma única produção. Então, por exemplo, o produtor antes de milho, que só produzia milho, precisava esperar as safras, entre safras, enfim. Agora não, dá para fazer um ciclo completo e ainda cuidar do meio ambiente. Esse produtor de uma cultura só, ele já morreu. Ou vendeu a propriedade ou vai vender. Porque com certeza já faliu, né? Já faliu. Porque hoje o Brasil tem insolação o ano todo, o que é um privilégio. É um país de clima tropical, sujeito a todas as mudanças que o Carlos falou agora há pouco. Está sujeito a tudo isso. É um país de clima tropical, e país de clima tropical, quem domina os trópicos é o Brasil. Com a nossa ciência, com a nossa pesquisa, com os pesquisadores, os institutos privados, públicos, mas principalmente o suor do produtor, que foi se ajustando a essas diferenças. Esse agricultor de uma agricultura só, ou ele já faliu ou vai falir a semana que vem. Ele não tem mais chance de sobreviver. Porque produzir no Brasil é caro. Nós deve custar hoje 1 hectare de soja, para ter uma noção, cerca de $780 para produzir. 1 hectare. Estados Unidos produz com 600 e poucos dólares. 1 hectare. A Argentina produz com 300 e poucos dólares. É menos da metade do nosso custo. Que a Argentina tem solos predominantemente férteis, pampa úmido são 26 milhões de hectares. A logística dele, 80% da produção da Argentina está a 300 quilômetros do porto. Então isso é um sonho que o Brasil ainda não realizou. A nossa logística é muito cara, muito distante. Produz no Mato Grosso, alguma coisa já sai pelo Arco Norte, mas o que predomina ainda é Porto de Santos e Paranaguá, que são muito distantes, ou Porto de Rio Grande. Então, o Brasil ainda tem um custo de produção muito elevado e ainda assim é competitivo. Quando, e a gente espera que isso aconteça, melhorarmos a logística, termos armazéns suficientes. O Brasil tem um déficit hoje de mais de 100 milhões de toneladas de grãos de armazenamento. Então, isso é problema para o produtor. É problema de pressão de frete na época da colheita, é pressão de preço da mercadoria, que ele não tem onde armazenar, tem que vender pelo preço que tiver. É muito complexo. Então, avançamos muito na produção e pouco na infraestrutura. Doutor Carlos, queria falar um pouco disso. Esse é o nosso Brasil. E, Priscila, você sabe que o plantio direto aqui no Brasil, ele surgiu assim, por um problema, né, de ser um país tropical, né? Então nós tínhamos um período de grandes chuvas, aí você tinha terra preparada e grande parte dessa terra preparada, né, era levada para o rio, contaminando tudo, né? E aí alguns produtores, né, que eu gosto de citar, o Herbert Bartz, o Nono Pereira, o Frank Dijkstra, né, foram visionários e preocupados com a perda do solo. O bem maior do agricultor, que é o solo, estava se perdendo. E aí onde começou a se incrementar a cultura do sistema de plantio direto. Eu me lembro na década de 90, que na época eu trabalhei no grupo AMAGE, né, hoje sobre os filhos o Blairo e os irmãos, né, mas na época eu trabalhei com o pai, o Blairo, né. E uma das coisas que a gente fazia, o André Maggi, um grande empresário, né, uma grande admiração, e assim, a gente tinha uma visão que nós tínhamos que implementar o plantio direto na região de Cerrado, e uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, no final do ciclo, quando a soja estava começando a amarelar, a gente soltava de avião semente de milheto para tentar fazer cobertura, pra você ter uma ideia. Milheta é uma outra gramínea, uma forrageira que a gente plantava, né?
A semente, a folha da soja caía, fazia com que ela germinasse, né? E quando você removia a soja, dava condições ainda, tinha água, umidade para o milheto produzir. E aí começou o sistema de plantio direto com integração, né? Com lavoura, pecuária, através dessas observações que hoje, como o doutor Francisco citou, nós conseguimos 5 colheitas, 5 safras, né? Então, esse é o mérito. Sem ter esse sistema, quanto seria? Seria uma safra? 2 no máximo. 2 por ano. Exatamente. E hoje conseguem 5. 5. Até 5. Até 5. Eu me lembro que eu viajava para o Mato Grosso, aqueles tratores imensos que passavam o dia inteiro gradeando, né? E hoje tudo isso é desnecessário. Tá? Agora, precisamos, à medida que o tempo vai evoluindo, né, novas tecnologias vão se incrementando e vai se melhorando. Né? Por exemplo, hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo. Tá? E no plantio de soja, hoje nós utilizamos quase 0 nitrogênio. O nitrogênio, que é um dos insumos hoje mais caro, quase 70% do nitrogênio que nós necessitamos para a agricultura, é importado, mas nós não fazemos o uso muito pequeno de nitrogênio. Por quê? Graças a uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Tá? A Embrapa descobriu ali um micro-organismo, uma bactéria, um bradyrhizóbio, que hoje, através dessa bactéria, você fornece todo o nitrogênio necessário para a cultura da sistema de enraizamento. Tá? Então, são tecnologias assim, que hoje... eu diria assim que uma das grandes heranças que o governo militar deu foi justamente essa agricultura próspera e pujante, né? Aí à frente, eu diria assim, do Dr. Alisson Paulidelli, que foi um grande visionário, aí formou uma grande equipe, né? Mandou muita gente para fora fazer estudos, doutorados, e aí trouxe essa tecnologia e hoje nossa agricultura é essa potência. E por conta até de toda essa mudança que nós temos climática dentro, a gente já tem uma mudança climática dentro do nosso país, né? Por conta do próprio sistema, né? Temos aí um clima temperado. Temos as mudanças externas também, né? Que daí a gente já, o impacto ambiental. A tecnologia, ela é essencial nesse aspecto. Ninguém vai viver sem ciência e sem tecnologia. A gente fala da saúde humana, da saúde animal, da saúde das plantas, é sempre na direção da ciência e tecnologia. Vê na saúde o tanto que o mundo evolui, o tanto que o Brasil evolui, e o Brasil tem que evoluir mais rápido do que os outros, que é pobre. Nós não temos uma economia robusta. Então, muito que se faz pelo setor privado. Talvez eu dê um exemplo que fique bem, e o Carlos vai concordar comigo. O país que mais cresce em insumos biológicos é o Brasil. Por várias razões. Uma delas é que nós somos dependentes de fertilizantes importados. Os químicos predominantemente importados. Que nós somos impedidos por lei de prospectar o que tem dentro do Brasil. E não estamos falando de área indígena, não. Tem muito. Nós temos potássio, nós temos tudo aqui no Brasil. Só que tem legislação mais complexa, tem muita ideologia misturada aí no meio. Então, o Brasil cresce 30% ao ano de insumos biológicos, tanto defensivos como fertilizantes. Então, essa é uma das razões que nós somos tão combatidos lá fora, porque a gente é muito competitivo e o agricultor é muito competente e os nossos pesquisadores atendem demandas e muitas vezes andam na frente e outras vezes o pesquisador anda atrás, tentando arrumar aquilo que o produtor faz, tentando organizar melhor. Isso, o produtor brasileiro é ousado, competente, mas ele é, antes de tudo, equilibrado. O agricultor brasileiro dificilmente quebra quando ele usa ciência e tecnologia. Carlos, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o trabalho que é feito pela Associação de Produtores de Pitaia do Brasil, até nesse aspecto, levando em consideração as mudanças climáticas, o impacto ambiental, o cuidado com o meio ambiente, esse ciclo que é tão importante pensar.
Priscila, eu diria assim, a pitaia é uma fruta extremamente responsiva à tecnologia. Tá? Então, se você plantar ele num pé de pitaia largado ali, ele vai produzir alguns frutos. Agora, se você investir em tecnologia, ele vai responder muito e muito bem. Quando a gente fala tecnologia, é fornecer condições adequadas para a planta. Tá? Para você ter uma ideia, a média de produtividade da pitaia hoje no Brasil está girando em torno de 20 a 30 toneladas por hectare, né? 20 mil quilos de frutos por hectare. Mas já temos colegas aí investindo em tecnologia, chegando a 120 toneladas. Tá? 6 vezes mais do que a média. O que quer dizer isso? É investir em tecnologia, tá? É irrigação, você trabalhar com micro-organismos, como o doutor Maturo citou, né? Hoje, a cultura da pitaia utiliza muito, apesar de ser uma área ainda incipiente, em torno de 5 mil hectares, utiliza muito tecnologia, muito micro-organismo, tá? Para ajudar no controle e combate das pragas e doenças, né? Então, agora, com relação às condições climáticas, aí nós temos aí, trabalhando aí junto a alguns associados, por exemplo, utilização de protetores solares, por exemplo, estamos fazendo algum trabalho com selênio para minimizar o efeito da insolação, né? Porque o grande problema é, tendo água, o grande problema nosso é a insolação, sol demais. Então, esse sol demais, o que vai acontecer? Ele vai causar, dentro do que diz dentro da ciência, né, oxidação dentro da planta, ou seja, aquele amarelecimento na flor, né, na planta. Então, o que a gente começa a trabalhar, desenvolver, assim, é pesquisa, trabalho no intuito de minimizar esse amarelecimento, tá? Melhorar a parte nutricional, melhorar a perda por pragas e doenças. Por quê? A gente sabe... Por exemplo, a cultura da pitaia hoje, seguramente a gente tem condições de produzir 150 mil quilos por hectare. Mas o que faz reduzir para 20 mil? É a insolação, é o problema de pragas e doenças, uma série de fatores que vai chegando a nossa produtividade, chegar a 20 toneladas. Então, o que a gente tem que fazer é minimizar esses efeitos. Outros trabalhos que nós temos aí, por exemplo, na cana, nós temos dados aí que a cana tem condições seguras de produzir 400 toneladas por hectare. Qual é a média da produtividade da cana no Brasil? Menos de 100 toneladas. Por quê? Pragas, doenças, seca, que vai derrubando, vai chegando a isso. Agora, se a gente conseguir dar condições adequadas, diminuir esses efeitos, nós seguramente temos condições aí de chegar próximo a 400 toneladas. Então, é a ciência que vai fazendo esse trabalho no intuito de melhorar, maximizar essa produção. E a ciência também, ela acaba ajudando nessa preservação do meio ambiente. Porque se fala muito quando a terra, ela fica... ela não absorve água, né? Então, quando... Compactada. Isso, quando acontece esse efeito, a água... Então, assim, aquele ciclo natural, né, da água que cai, molha, vai para o cio. Exatamente, Priscila. E aí, hoje, o agricultor consciente, ele está trabalhando no intuito de quê? Aumentar. O que faz fazer a maior retenção de água no solo? O solo, ele tem uma característica física que não muda, né, de cada região para região, ele não muda. Agora, como nós podemos melhorar isso? É um fator que nós, né, produtores, temos condições de incrementar. Fazer o uso, melhorar o teor de matéria orgânica nesse solo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Priscila, hoje, né, o nosso agricultor, ele leva mais de 10 anos para aumentar 1% o teor de matéria orgânica nessas áreas de cerrado. 1%. Tá? E esse 1%, eu diria assim, é o máximo hoje que a gente consegue, tendo água. Nós temos aí produtores de soja no cerrado produzindo acima de 4 mil quilos. Tá? Então, segura mais água, retém mais água no solo, tá? Tem menos impacto, né, dessas grandes chuvas, que vai permitir com que esse solo absorva mais água. Então, tecnologia, todo esse pacote tecnológico que vai ajudar a melhorar a nossa produtividade. Consequentemente, hoje o mundo é ávido por comida, né? E o Brasil, eu diria assim, né, doutor Maturo, que acho que é o único país que ainda nós temos terras disponíveis para explorar na agricultura, tá?
áreas, imensas áreas, eu diria que quase o dobro da área que hoje a gente pratica de agricultura, para a gente inserir no mercado de produção agrícola. É isso que faz com que o mundo tema o Brasil. O americano, né, ele diz farm here, forest there, né? Plantio aqui, floresta lá, né? Então é isso que eles querem. E a Europa a mesma coisa. Tá? Assim, nós temos que ter em mente o seguinte: a tecnologia está aí, a ponto do Carlos se referir a protetor solar, que a gente só ouvia dizer quando ia para a praia. Né? Nós temos protetor solar para as plantas hoje. Planta, Isso é ciência, isso é tecnologia. Imaginar que os países europeus, que já desmataram tudo que podia e o que não podia, o que devia e o que não devia, imaginar que eles querem depender do Brasil, não é uma verdade. Ninguém quer depender de outros. Nós, há 30, 40 anos atrás, nós éramos importadores líquidos de alimento. E hoje nós estamos assombrando o mundo com a nossa capacidade de produção e de produtividade. A gente não cresce em área o tanto que a gente cresce em produção e produtividade. Quando o Carlos diz que nós temos áreas disponíveis, são áreas de pastagens degradadas, muitas vezes pela própria natureza, são solos leves, desestruturados, que as chuvas pesadas levam embora. E leva para os cursos d'água, para as nascentes. Com a recuperação e a incorporação dessas áreas para o setor produtivo, é um bem para o país, melhora o IDH de uma região, muda a vida dos produtores e se emancipa as pessoas que têm hoje dificuldade de sobreviver. Eu digo para você, gente com 2, 3 mil hectares em pastagem, não bem manejadas, muitas vezes ele não paga a escola do filho. Isso não é certo. Você pode viver, como o Carlos está dizendo, uma área de 1 hectare de pitaia para tocar uma família. E vamos embora para frente. O que tem que se buscar nesse país, e a gente faz isso, é a emancipação do produtor. Todos os programas que nós lançamos dentro do Estado de São Paulo, na nossa gestão, na Secretaria de Agricultura, foi visando a emancipação do produtor. Aquela velha história, ruim até de contar, porque é tão batido, a gente não deu só a vara, não deu o peixe, a gente ensinou ele a pescar. Então, a extensão está aí, os engenheiros agrônomos das extensões estão aí ajudando, e o que é mais importante no Brasil, que um agricultor transfere conhecimento para o outro. Ninguém esconde, ninguém fecha o que ele está produzindo. Ele distribui conhecimento. Isso é bom para o país. Agora, tenha em mente uma coisa, ninguém quer depender dos outros. Compram de nós, muitas vezes, por obrigação. Eu ainda sonho com o dia que a gente possa ter uma bolsa de cereais no Brasil. Porque nós vendemos soja, vendemos milho, vendemos carnes por cotações que não são feitas por nós. Cereais é lá em Chicago, café é lá em Londres, carne nem sei onde é. Então nós não temos uma bolsa de mercadorias no Brasil, porque se você junta Brasil, Argentina e Paraguai, só falar de três, nós temos 60%, 70% da produção de soja mundial. Por que quem tem que dizer o preço para nós é Chicago? Então são coisas que a gente vai se ajustando. Tem interesse de toda forma aí no meio, mas o Brasil está caminhando e está caminhando muito rápido para ser não o celeiro do mundo. Celeiro é depósito. O Brasil caminha para ser o supermercado do mundo. E muitos países já compram nossos produtos industrializados em embalagens produzidas de acordo com o paladar de cada região para onde se exporta, que embalagens que vão do freezer ao forno, sem trocar de embalagem. Então, é um país que cresce, que prospera, que se desenvolve, e sendo, por isso, 1/3 do PIB brasileiro é do agro responsável, do agro que produz e do agro que preserva. Bom, estamos chegando já no final do nosso programa. Eu quero agradecer e dar um minutinho também para as considerações finais dos nossos entrevistados. Agradeço a participação aqui com a gente de Carlos Watanabe, que é presidente da Associação de Produtores de Pitaia do Brasil.
Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila, pela oportunidade, eu acho que de falar um pouquinho sobre o evento climático, né, as mudanças climáticas aqui. É importante, nós precisamos estar atentos a essas mudanças, né? E dentro dessas mudanças também, hoje eu represento o setor de pitaia no Brasil e aquilo que eu postulei, né? O meu sonho, né, dentro dos próximos anos é tornar a pitaia tão conhecida como o açaí. E aí, através desses programas como o de vocês, é que nos ajuda aí realmente a divulgar os benefícios, o bem que se faz, né, para a saúde das pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, também agradeço a participação de Francisco Maturo, que é diretor da Associação Brasileira do Agronegócio e também da rede ILPF. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e lembrando que no estado de São Paulo 95% da população é urbana. No Brasil 87% da população é urbana. Então sobrou pouca gente para ficar no campo e trabalhar, produzir para alimentar a população urbana. E a população urbana precisa de programas como esse que nós estamos aqui fazendo hoje para ter a real percepção do que se faz no campo. Porque o agricultor pega tudo que ele tem, mais uma parte que ele empresta do banco, esparrama na terra bem esparramadinho e olha para o céu esperar a chuva, né? Tudo que ele tem de patrimônio, de endividamento, ele coloca lá e não tem como pegar de volta. Então, o agricultor brasileiro é um trabalhador ousado, produtivo e responsável. Obrigado pelo recado. Bom, agradeço então os nossos participantes e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.